Oi, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz tempo, né? Eita, hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Vocês já devem ter visto no título do vídeo. E eu vou tentar ser o mais concisa possível, dar detalhes sem expor demais as fragilidades da minha família e tentar sanar dúvidas que eventualmente vocês possam vir a ter. Mas é isso mesmo. Que vocês leram aí, não é um clickbait, não é faz de conta. Nós fomos denunciados. Ai, como eu vou falar sobre isso com vocês? Vamos lá. Vamos começar respondendo essas 3 perguntas, tá? O que foi que aconteceu? Como isso impactou a nossa família? E o depois, tá? Então, vamos começar com o que aconteceu. Gente, é difícil encontrar as palavras para falar sobre esse assunto, porque ainda é recente, relativamente recente, ainda está sendo digerido, ainda estou tentando superar, ainda dói demais. Nossa, é difícil. Vou tentar não chorar. Vamos lá. Eu sou a Débora, sou mãe da Elis e nós praticamos homeschooling, educação domiciliar, desde os 4 anos da Elis. Vocês sabem como tudo começou. É um vídeo que já tem aqui. Expliquei pra vocês sobre a alergia da Elis. Expliquei que ela teve uma situação, uma intercorrência muito séria na creche, com 1 ano e pouquinho. Tudo isso vocês sabem, né? Sabem que foi durante a pandemia que eu decidi ensinar ela em casa, porque eu fiquei com medo de ela ter um atraso pedagógico. E aí a gente viu que dava certo e resolveu continuar. Sobre educar eles em casa, nunca foi uma coisa que me deu medo. Nunca foi uma coisa que eu escondi. Porque eu sempre tive muita convicção de que o que eu estava fazendo era o certo e o melhor para minha filha. Muitas pessoas perguntavam se era ilegal, e a verdade é que aqui no Brasil não é ilegal. A gente vive um limbo jurídico, né? Então, não tem uma lei nem que regulamenta, nem que proíbe. E, tecnicamente, aquilo que não te proíbe, você pode fazer. Mas esse limbo jurídico aqui no Brasil, ele é bem escorregadio. Bem escorregadio. E aí, no começo do ano, mais ou menos em maio, já não era mais tão começo, né? Já era quase meio do ano. Eu estava em casa, na santa paz do meu lar, cuidando da minha filha, quando o interfone do meu apartamento tocou. Era a portaria me dizendo que eu tinha recebido uma visita do conselho tutelar. E aí eu perguntei, eles querem subir?
Veja bem, a maior parte das vezes que a gente vai pesquisar, como mães leigas, né, pessoas simples, que querem fazer o melhor possível, né, a gente vai pesquisar sobre esse assunto. Muitos lugares, muitos advogados, muitas pessoas dizem pra gente receber com educação, o conselho tutelar, demonstrar a nossa hospitalidade, né? Servir um chazinho, um cafezinho, chamar eles pra dentro de casa, porque geralmente as denúncias, eles vêm com denúncias de abandono, de maus tratos, né? Então é interessante a gente chamar eles pra dentro de casa, pra mostrar já logo na chegada que a gente não tem nada a esconder, que a denúncia não procede, mas eles não aceitaram entrar. E eu fiquei muito surpresa, porque eu tava esperando ir por um caminho e foi por outro. Aqui na minha cidade tem uma comunidade até que forte de educação domiciliar, mas é uma comunidade escondida, camuflada. E eu não fazia ideia do porquê. Hoje eu sei. Existem muitas denúncias na minha cidade. E as pessoas ficam totalmente intocadas. Intocadas mesmo, que nem tatu. Porque elas têm medo da denúncia. E eu não sabia disso. Porque eu comecei a fazer educação domiciliar em outra cidade. Uma cidade que era grande. Uma cidade que as pessoas não estão nem aí pra você se você tá... Não era uma cidade grande, estilo capital. Mas é uma cidade um pouco maior do que a que eu moro hoje. Com mais estrutura, né, e tal. Então as pessoas não se importam tanto com o que você faz do portão para dentro da sua casa, desde que realmente não esteja causando mal para ninguém. E esse realmente tem que ser um realmente muito profundo. Você realmente tem que estar causando um distúrbio muito grande para alguém interferir na sua vida do portão para dentro. E aí eu desci. Falei para eles ficar aqui, que eu ia tentar convencer eles a subirem. Eu cheguei lá na portaria, eram, se eu não me engano, 2 conselheiros. Eu não perguntei a função deles, né? Mas eles estavam caracterizados, né, de uniforme, o carro com a logo da prefeitura, tudo certinho. E eles quiseram conversar comigo na portaria mesmo, ali, na frente do condomínio. Ninguém quis entrar, não. Eu insisti várias vezes, eles não quiseram entrar. E aí, me perguntaram, olha, a gente recebeu uma denúncia dizendo que a senhora tem uma filha, o nome da sua filha é Elis, e na denúncia diz que a Elis não está matriculada na escola, porque a Elis tem alergia, e ela já passou mal uma vez, e aí a senhora decidiu não colocar ela na escola por medo da Elis passar mal de novo. Eu achei simplista, mas eu concordei. Falei, a grosso modo, de uma forma muito resumida, é isso sim. Não tá errado, não. E aí, quando eu falei que era isso mesmo, eles levaram um susto. Porque eu acho que eles pensaram que eu ia negar tudo, que eu ia falar, não, imagina, não tem nada disso. Mas eu não ia mentir pra eles, porque pra encerrar a denúncia, a minha mente naquele momento já estava trabalhando muito rápido. Se eu disser que é mentira, se eu desmentir a denúncia, quem terá que provar sou eu. Porque a partir do momento que alguém levantou uma hipótese, uma suspeita, a outra pessoa não tem que provar a suspeita dela de forma alguma. Quem tem que provar sou eu. Porque é sobre a minha índole, o meu caráter, a minha vida que estão falando. Então eu tenho que provar
que aquela denúncia é falsa. Eu não tinha como provar, porque ela não era falsa, certo? Então, provavelmente, o que eu entendi muito rapidamente era que eles iam me pedir o nome da escola, registro da matrícula, qualquer coisa assim, eu não teria como fornecer. Então, naquele momento, eu falei, não, é isso mesmo, ela não vai pra escola. E aí, eles ficaram olhando pra mim por uns segundos, tipo assim, é só isso então. Eles também não estavam esperando por isso. Eu acho que deu uma tela azul em todo mundo. E aí eu falei, eu posso explicar o que aconteceu? Porque realmente é mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. Então eu fiquei lá no portão com eles cerca de 1 hora, expliquei com detalhes, falei sobre nossa mudança de cidade, falei que procuramos escola em outra cidade, falei que não encontramos, falei que pelo bem dela, para ela não ficar durante a pandemia em defasagem, que eu resolvi tomar as rédeas e tal. E aí, eles foram muito honestos comigo e falaram que aqui na minha cidade... Aí eu fiquei sabendo que aqui na minha cidade existe muita denúncia. Todas as denúncias são arquivadas com uma condição: que a pessoa não enfrente o sistema, que a pessoa pare o que ela está fazendo naquele momento, finalize o problema e suma no mapa. Não falaram com essas palavras, mas foi exatamente esse o significado. Ai, Débora, será que você não imaginou? Não, gente, não imaginei. As palavras foram as seguintes: já aconteceu outras vezes e a família se mudou daqui. Foi assim. E aí, o que eu entendi? Aqui você só vai conseguir se você ficar intocada. Se você ficar em uma toca escondida, embaixo de rocha, e ninguém te encontrar, você consegue fazer o que você quiser aqui. Mas a partir do momento que alguém te encontrou, você não pode mais fazer. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nunca me senti uma pessoa forte. Eu, na verdade, sou uma pessoa que tem uma instabilidade emocional muito, muito grande. Eu choro com muita facilidade, muita facilidade. Desde pequena, sempre foi assim. Já tratei isso em terapia, já fiz de tudo pra ter um controle emocional um pouco maior, porque eu não consigo ter debate, eu não consigo falar com qualquer pessoa de autoridade sem sentir vontade de chorar. É uma coisa muito difícil pra mim. Já foi pior, hoje tá bem melhor. Mas naquele dia, eu desci essas escadas do apartamento até a portaria. É um caminho de cerca de 7 minutos de caminhada, porque eu moro no fim do condomínio. O caminho todo eu fui fazendo oração pra Jeová. O caminho todo eu fui pedindo sabedoria, paz, serenidade, que a minha palavra fosse temperada com sal, que eu conseguisse me expressar de forma adequada, porque às vezes meus pensamentos ficam muito acelerados e eu tenho a sensação de que eu não me comunico bem ou de uma forma clara o suficiente. Então era esse o meu pensamento. Eu fui, esses 7 minutos, que era o tempo que eu tinha, eu fui pedindo, implorando, suplicando para Deus segurar a minha mão E foi o que ele fez. Quando eu expliquei tudo isso, eles viram que eles não estavam falando com uma pessoa leiga. Eles viram que eu pensei, que foi uma coisa estudada, que foi uma coisa bem feita, mas eles também deixaram claro que eles estavam de mãos atadas. A sensação que eu tive era que eles tinham vontade de arquivar. Mas como eu disse que eu não tinha intenção de matricular, eles levaram adiante.
Eu convidei de novo pra subir. Falei, gente, eu tenho registro de tudo. A menina não tá abandonada. Pedi pra ela descer pra levar documento, porque daí eles querem tirar foto do documento. Eu falei, aproveita e vê a menina. Ela tava com o uniforme que eu bordei no começo do ano. Eu fiz aquilo com tanto carinho, gente, com tanto amor. Naquele dia ela tava com a camiseta, a gente estudou. Não é todo dia, porque ela só tem uma, né? Então não era todo dia que ela usava a camiseta do uniforme, mas justo naquele dia ela tava usando. Eu também tava usando. E eles viram ela, eu falei, gente, não tem abandono, não tem maus tratos. A menina de bochecha corada, gordinha, feliz, sabe? Gordinha, pra mim, é importante, porque a Elis nasceu prematura, abaixo do peso. Então, assim, quando eu falo gordinha, não quer dizer que ela tá acima do peso dela, mas que ela tá com peso saudável finalmente. Demorou muito pra Elis chegar no peso saudável, adequado pra idade, pro desenvolvimento dela. Então, isso pra mim é uma característica muito importante, que eu faço questão de falar pra todo mundo. Olha como ela tá gordinha, olha essas bochechinhas redondas. Porque o peso dela durante muito tempo foi uma luta, né? Ela com 3 anos, ela tinha peso de criança de 1. Demorou muito pra ela chegar num peso saudável, né? Então, assim, pra mim é mais um sinal, mais uma forma de mostrar o como ela é bem cuidada, o como a gente ama ela, o quanto a gente se dedica na criação dela. E eles viram com os próprios olhos, mas a denúncia correu. E aqui eu queria deixar um alerta. A maior parte das vezes que uma família é denunciada, as associações, os advogados especialistas e as outras famílias, principalmente as famílias que são influenciadoras desse nicho, em uníssono e unanimamente eles dizem: lute contra o sistema. Eu vou vir aqui e nadar contra a maré e dizer pra você: não lute contra o sistema. O desgaste não vale a pena. Gente, é um desgaste muito grande emocionalmente. E você vai perder. Não existe caso de vitória. Não existe. Atualmente não existe. Ai, mas o advogado X, o Y e o Z fala no Instagram X, Y e Z. É mentira. Se tiver, não é baseado na legalidade. Tem algumas mães aí que estão atualmente falando, assim, ferrenhamente contra esses advogados de segurança jurídica. Depois eu vou deixar o arroba delas aqui embaixo. É a Fernanda Regis e a Alessandra Bacarin, se eu não me engano. Elas são duas mães que enfrentaram denúncia, comeram o pão que o diabo amassou com o pé e cuspiu em cima. A Fernanda, inclusive, teve que pagar uma multa gigantesca, porque ela bancou, tá? Ela foi em frente, ela fez vaquinha, ela pediu, e, gente, ela perdeu. E aí, durante esse processo, teve uma coisa que me machucou muito, que foi eu falar com uma mãe, não essas duas, foi uma outra mãe, uma mãe que vocês com certeza conhecem. Ela tá enfrentando uma batalha jurídica gigantesca, tá com órgãos internacionais apoiando, tá com um time de defensoria, de advogados especialistas gigantesco. Assim, é uma causa enorme. E ela falou uma vez no story dela como se as pessoas que desistissem do processo não fossem corajosas o suficientes ou fortes o suficientes para bancar essa decisão. Quando, na verdade, as pessoas muitas vezes não têm recursos para jogar fora, porque é jogar fora, sabendo que não vai dar resultado. Hoje em dia a gente não vai mais para tribunal. Pode ser que um dia teve, hoje em dia não mais. Para fazer valer o nosso direito, a gente vai pro tribunal só com o intuito de não ir pra cadeia mesmo. Então, assim, registro que eu fiz durante quase 5 anos, gente, ignoraram totalmente.
Conselho tutelar ignorou, me chamaram no CREAS para passar com psicólogo. E depois a gente foi no Ministério Público falar com a promotora do caso. Eu levei um calhamaço de folha, tudo que era documento, tudo que é legislação, tudo que vocês podem imaginar que as pessoas falam assim, que esses advogados de segurança jurídica falam pra gente ter. Gente, eu tinha tudo. E é o seguinte, quando você participa de qualquer grupo de mãe, de pai, homeschooling, que você coloca no grupo, socorro, fui denunciada, imediatamente aparecem mães te dando força, te dando dicas, com documentos que você nunca viu, que elas têm acesso, e elas falam, usa isso, usa aquilo. Teve uma, gente, que me ajudou a escrever uma carta com termos jurídicos, porque ela é advogada por formação. Atualmente ela não está exercendo, fez uma pausa na carreira, mas ela tem inclusive a OAB. Gente, a mulher gastou horas, ela deixou de ter horas com a família dela para me ajudar a redigir um documento explicando a nossa posição. Foi a coisa mais linda. Eu nunca me senti assim tão acolhida. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou essas pessoas no meu caminho, porque naquele momento eu sentia que o meu problema era um Golias. E eu não tinha a força de Davi, não. E aí eu cheguei lá, li essa carta para a promotora, dei os documentos para ela, os registros, ela não olhou nada. Ela pegou o pacotinho, colocou do lado e falou, vou arquivar, junto com o seu processo. Foi isso que ela... Aí depois ela olhou, ela teve coragem de olhar para mim e para meu marido e dizer assim, a minha filha também tem a PLV. Eu sei o que vocês estão passando. Ah, não sabe. Não sabe mesmo, porque é bem diferente. Muito diferente. Para começar, eu fiz uma dieta por 3 anos e 3 meses para poder amamentar a minha filha. Porque eu não tinha dinheiro para comprar o leite, a fórmula. Coisa que eu duvido muito que ela vai passar na vida dela. Porque mesmo que ela não tenha mesmo que ela não tivesse condições financeiras, gente, ela tá com a caneta na mão. Tá me entendendo? Esse tipo de pessoa não fica dependendo de farmácia de alto custo. Não fica arrancando cabelo quando tem roubo de carga e some todas as latas das prateleiras e não tem carregamento nem no federal, nem no municipal, não existe leite nas prateleiras. Esse tipo de pessoa não passa por isso. Tá me entendendo? Então, assim, não sabe o que a gente tá passando, não sabe o que a gente tá sentindo, não sabe o que a gente viveu. Não sabe. Meu marido olhou pra ela e falou assim, sua filha tem alergia? Que coisa difícil mesmo, né? E conta pra gente, qual que foi a sua escolha? Aonde a sua filha estuda? Aí ela falou, na escola particular. Pois é. Na escola particular. E eu duvido muito que seja a escola particular do bairro. Duvido muito. Mas a sensação que a gente teve era exatamente essa, de que a gente estava batendo nas portas, todas trancadas, e ninguém queria nos ouvir. Então, o que a gente fez? A gente matriculou com regime de urgência, que foi o que ela pediu. Porque na denúncia ela pedia recolhimento da criança, né? O processo lá que a promotora abriu, ela pedia recolhimento da criança. Que era uma medida cautelar, se eu não me engano, para separar a criança da família, caso a família não matriculasse. E a gente sabe que isso não ia acontecer, tá? Em momento algum eu tive medo de perder a guarda da minha filha, de forma alguma. Porque aqui no Brasil, mas principalmente na minha cidade, gente, as crianças podem estar assim, ó, em carne viva, cheia de bicho, suja, abandonada, pode estar do jeito que for.
fica lá uns 2, 3 dias fora, volta pra família. Eles não recolhem, eles não recolhem criança que precisa. Você acha que vai recolher a minha em perfeito estado? Não ia recolher. Então isso nunca passou pela minha cabeça, nunca tive esse medo, nunca. Mas a gente não tinha dinheiro para bancar um processo. E o meu marido falou assim: se a gente for para esse processo, qual é a chance da gente ganhar? Até então eu tava iludida, eu achei que a gente ia ganhar. Aí eu fui falar com uma advogada dessas das redes sociais que promete segurança jurídica. E ela falou se a gente pode fazer uma reunião pro bono e etc e tal, antes de você contratar os serviços. Só que, gente, tudo que ela falou, não tinha nada que eu já não tivesse feito. Foi ali naquele momento que eu percebi. Com um defensor público que não entende bulhufas do que ele está fazendo sobre o homeschooling, ou um especialista, a causa já estava perdida. Tudo que tinha para fazer, eu já tinha feito. Então, quando meu marido perguntou quais são as chances reais da gente entrar nessa luta, gastar o que a gente não tem, penhorar os nossos bens e vencer, a gente vai conseguir continuar educando ela em casa em paz? Aí eu falei, não. Ele falou, então matricula. Dos males o menor. Gente, eu perdi sono, perdi saúde. Porque a escola é o capeta? Não. Não é. A escola é ótima pra muita gente. Mas as nossas condições são diferentes. Não tô dizendo que a gente seja especial, só tô dizendo que a gente tinha intenção de coisas diferentes. Coisas que a escola não pode proporcionar. Segurança alimentar, segurança física, liberdade religiosa, entre tantas outras. Mas eu vou ficar presa nisso? Não vou! Não vou! Porque não vale a pena. Porque essa vida é feita de batalhas e a gente tem que escolher quais a gente vai lutar. E tem uma batalha que eu não tô aberta de forma alguma a perder, que é a minha filha. A saúde, o bem-estar da minha filha. Ir para a escola é contornável. Eu gosto? Não gosto. Eu concordo? Não concordo. Mas é contornável. Tá? Então, vamos contornar. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei o ano com um lema e terminei o ano com outro lema. Agora o meu lema é: vamos tomar limonadas dos nossos limões, tá? Porque foi muita rasteira que a gente tomou esse ano, tá? Como isso impactou a nossa família? Eu podia vir aqui e dizer assim, gente, eu podia vir aqui dizer um monte de coisa sobre o que causou de impacto na nossa família. Mas as principais que eu quero falar pra vocês é que nos uniu muito. Sabe, usando as pedras pra construir o nosso castelo? É exatamente isso. O meu marido, ele confiou em mim lá em 2020, quando eu falei, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Ele confiou, ele tirou aquilo do coração dele, colocou nas minhas mãos, ele falou, eu estou confiando em você, o nosso bem mais precioso. E quando o calo apertou, ele segurou na minha mão e não soltou jamais. E eu, gente, eu não tenho orgulho de muita coisa nessa vida, porque eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. Mas ver o meu marido se sentir orgulhoso de mim, cara, mexeu num ponto, assim, absurdo. Porque nem ele tinha noção de quão fundo era esse buraco.
de quão profundo era o problema, sabe? Ele não fazia ideia. Quando ele me viu imprimir todos os relatórios, quando ele me viu virar à noite atrás de aconselhamento jurídico, quando ele viu a carta que eu redigi junto com aquela minha amiga, com termos jurídicos, sendo que eu nunca pisei numa faculdade, nunca li um código de lei de nada na minha vida. Ali eu vi que meu marido me respeita. O respeito ficou, assim, muito evidente. Muito evidente. Porque é uma coisa, assim, que vai no dia a dia, tá tranquilo. Mas a hora que a corda esticou e eu não amoleci, sabe? Eu me mantive de pé. Eu percebi que ele falou, olha, não é que ela sabia mesmo o que ela tava fazendo. E aí, teve um problema que eu não sei se eu vou falar sobre isso aqui, sobre como foi adaptação, escola e etc e tal. Eu prefiro não falar, porque tem sido outra saraiva, assim, tem sido outro desafio gigantesco, outro Golias. Mas uma coisa que aconteceu foi que para matricular a Elis, eles queriam matricular ela no ano anterior. A Elis está esse ano no terceiro ano, 2025 foi terceiro ano. E apesar de todas as provas que eu levei, gente, sem brincadeira, eu acho que eu imprimi na base, assim, de mais de 1000 folhas. Aonde eu ia, eu levava aquele calhamaço. Eu fiz cópias para todo mundo. Eu fiz cópias pro CREAS, fiz cópias pro Conselho Tutelar, eu fiz cópias pra promotora, eu fiz cópia pra Secretaria de Educação, eu fiz cópia pra escola. Todo o orçamento de tinta de impressora pro ano eu gastei nisso. Só que as pessoas não se davam ao trabalho de ler. As pessoas não se davam ao trabalho de abrir, de folhear, de saber o que estava acontecendo. Ninguém tava nem aí pra todo o trabalho que eu tive. Entendeu? E aí, quando a gente chegou na escola pra matricular, o diretor falou, não vai matricular ela no terceiro ano. Porque o terceiro ano é o último ano do ciclo de alfabetização. Eu preciso ter certeza de que ela está alfabetizada. Eu vou matricular ela no segundo ano. Aí eu falei, não, é direito dela. Você quer que eu matricule? Vou matricular. Mas não de qualquer jeito, é nos meus termos. Aí ele não gostou. Porque ele achou que ele tava falando com uma qualquer. Que é o que todo mundo pensa. Eu acho que até o meu marido pensava um pouco isso. Tipo assim, acho que ela não... Por isso que ele ficou tão... Por isso que ele aumentou muito o respeito. Porque eu acho que ele pensava, ela tá levando aí de, né? Qualquer coisa. Mas não, gente. Não, era sério. É sério. É a vida da minha filha. A Elisa é um... Como eu posso explicar? Ela é o meu sonho mais profundo. Eu não vou tratar com leviandade o meu maior sonho da minha vida, sabe? E aí ele falou assim, e agora, o que a gente faz? Ele não quer matricular ela no terceiro ano, ela já vai ter dificuldade para se adaptar. A gente já sabia das imensas dificuldades que ela ia ter, e a gente queria minimizar, a gente quer minimizar, né, os desafios, assim, vou fazer ela passar por coisas desnecessárias pra quê? Aí eu falei pra ele, calma, não se veste. Cola em mim que você passa de ano. Não é autoconfiança, gente. É certeza onde eu tô pondo meu pé. Eu não dou passo maior do que a minha perna. Não dou. Todas as vezes que eu tomo uma decisão, ela é muito pensada. Eu sou uma pessoa muito criteriosa. Se vai impactar a vida da minha filha, eu não tomo decisões sem pensar muito bem. Eu saí dali da escola com a conversa entalada, porque tava todo mundo me olhando feio, me tratando como se eu fosse uma idiota, uma qualquer, que não sabia o que tava falando, tá? Porque primeiro quem foi meu marido, e meu marido realmente não sabia de tudo que tá ido, porque ele não é que ele não participava, mas era a minha função, a função dele era outra, então ele não estava inteirado totalmente do assunto. Só que aí quando eu cheguei e eu mostrei que não era assim perdido, só porque ele não sabia, não significava que todo mundo tava sem saber.
Aí o tratamento mudou. Gente, o diretor da escola começou a me tratar com um desprezo, uma arrogância. Ó, vou falar, viu? Complicado. Eu saí da escola, junto com meu marido. A gente tinha deixado a minha filha na casa da tia. E eu fui direto na Secretaria de Educação no dia seguinte. Imprimi um documento que foi fornecido por uma advogada, inclusive, gratuitamente, ela fornece aí nas redes sociais dela, que garante que a criança tenha direito de uma reclassificação, uma prova de reclassificação. Por quê? No Brasil, as crianças são classificadas de acordo com a data de corte. Então, se ela faz aniversário até determinada data, ela vai para um ano. Passou um dia daquela data, ela vai para outro ano. E eu não vou entrar no mérito de como eu acho isso absurdo e ridículo, mas é assim que funciona. E aí, eu falei, se é direito dela, eu vou atrás dos direitos dela. Não vou deixar as pessoas, sabe, passar por cima da gente. Porque ao mesmo tempo que a gente não tava comunicando essas coisas pra ela, a gente sabe que ela ia perceber que a gente tava se levantando e demonstrando força naquele momento. Tá? Então, eu fui direto na Secretaria de Educação, porque comigo é assim. Você não quer resolver comigo? Eu vou em quem resolve. Eu não fico dando murro em ponta de faca. Tá entendendo? Eu sou uma pessoa muito direta, assim, eu gosto de coisa rápida, eu sou prática. Você não quer resolver pra mim? Não tem problema, eu vou em quem resolve. Entendeu? É assim. E aí, quando eu cheguei lá, levei a cópia de tudo pra eles. Falei assim, gente, olha, eu tô tentando provar que a menina tá no terceiro ano. Vocês vão querer ver? Não, a gente não quer. Falei, então já que vocês não querem pelo bem, vamos pelo lado difícil. Eu exijo a prova. E aí ficou todo mundo meio assim, ai, mas sabe, duvidando da capacidade minha e dela. Eu falei, aplica a prova. Tô falando pra aplicar, tô dizendo que você pode aplicar. Não tenha medo. Eu não tô com medo, por que você tá com medo por mim? Pela minha filha? Aplique a prova. Foi uma luta, mas aplicaram a prova. E tiveram que engolir, porque a menina tava, obviamente, adaptada, tava completamente dentro das competências do terceiro ano, inclusive adiantada em muita coisa. Tiveram que engolir, não gostaram. Então, assim, a nossa família ficou muito unida. A gente se apoiou muito um no outro. Virou um lema, assim, o mundo tá acabando aqui dentro, mas ninguém lá fora vai saber. Os nossos problemas são nossos. Não é da conta de ninguém. Ninguém precisa saber. Lá fora nós somos imbatíveis. Posso não concordar, mas eu vou apoiar. Em casa a gente resolve, não tem problema. Em casa a gente alinha, a gente acerta, a gente ajusta, não tem problema. Ah, não concordei com isso, da próxima vez vamos fazer diferente, vamos tentar uma outra abordagem. Ótimo. Mas lá fora nós somos uma frente unida. Sempre. E aí o que me sustentou nesse processo? Eu disse pra vocês, assim que me disseram que tinha um conselho tutelar aqui, eu levei a minha mente a Deus. Gente, eu sei que pode parecer besteira, mas olha, eu nunca disse que eu não era cristã, tá? Desde o começo, quem chegou aqui sabe, nunca em nenhum dia eu deixei de dizer que eu sou testemunha de Jeová, que eu acredito muito em Deus. Eu não tô dizendo que teve um milagre na minha vida, não teve. Mas eu senti o texto de Filipenses, sabe, na minha vida, que a gente é forte graças ao poder que Ele dá, porque se não fosse a misericórdia de Deus, não teria conseguido. Não teria. Porque eu não posso dizer que foi todo o meu preparo. Não posso. Porque era só papel. Eu dizer que eu sabia o que eu estava fazendo é uma coisa. As pessoas não queriam ver o papel. Ninguém estava nem aí pro papel.
A única coisa para qual o papel foi útil foi para eu não ir para cadeia. Mas em momento nenhum alguém pegou o tanto de coisa que eu imprimi e falou assim: olha que interessante, vocês criaram borboletas em 2021. Ninguém olhou foto, ninguém olhou registro, ninguém quis saber, ninguém quis perguntar, ninguém quis nem fazer a prova para comprovar a menina que ela sabia ler. Então, assim, confiar no meu trabalho ia ser inútil. Se não fosse eu confiar em Deus, nada disso teria servido. Entende? Então, se não fosse os meus irmãos, tá? Meus irmãos de fé me deram muito apoio. Sempre tentaram me mostrar o lado bom. Sempre tentaram me fazer respirar fundo e aguentar firme. Débora, tá difícil. Tá sendo totalmente diferente do que você queria. Saiu completamente do planejado. Mas você não tá sozinha. Foi isso que fizeram. Eu sei que foi Deus que fez isso por mim. Porque eu tava me sentindo abandonada. Porque essas famílias que ensinam em casa, elas somem. Na rede social, minha filha, você escreve no direct de qualquer uma, fui denunciada, some, evapora. Evapora. Essas influencer, essas que ganham por consultoria, que ganha por indicar trabalho de advogado, desaparece. Não sei, nunca te vi. Sabe Pedro negando Jesus 3 vezes? É isso. As outras que me ajudaram, né, no dia da denúncia, tudo, que no grupo que eu participo, fizeram muitas orações, estiveram sempre comigo ali, mas é cada uma de um lugar, todas anônimas. Quem bota a cara a tapa na rede social pra pregar sobre homeschooling, foi o que eu falei. A fulana lá que tá num caso super grande, saiu no story na mesma semana que eu falei pra ela que eu estava desistindo do processo, saiu no story dizendo que precisa muita coragem pra seguir em frente. Como se eu fosse fraca. Tá? Então, se não fosse Deus me dá o poder dele e a paz, além de toda a compreensão, pra guardar o meu coração, os meus irmãos de fé que ele usou. Gente, as minhas irmãs, elas viram que eu estava em desespero. Eu chegava na reunião completamente abatida, eu não queria comentar, eu não queria falar com ninguém, elas me abraçavam, elas me acolhiam. Elas falavam, escola é ruim, mas os nossos filhos estão lá e a gente tá vencendo, vem com a gente que você vai vencer também. A gente vai te dar as dicas, a gente vai te dar as ideias, a gente vai te ajudar a superar isso. E elas estão ajudando. Não largaram a minha mão em momento nenhum. Irmãs de fé de outra cidade, que a gente só se vê poucas vezes no ano nas assembleias e congressos, que não tem filho. Dani, você segurando a minha mão, não se desespera, não é o fim do mundo. Foi essas pessoas que Jeová colocou na minha vida para me segurar. Me lembrar que não existe nada como um dia após o outro. E que Deus é maior do que o nosso coração. E aí, a gente se voltou para dentro, se voltamos para nossa família, se voltamos para nossa fé, fortalecemos mais ainda a nossa fé, nos apegamos mais ainda a Deus. Porque é fácil servir a Deus quando tá tudo fácil e dando certo na sua vida. Agora, quando as coisas saem do controle, você consegue seguir em frente sem culpar a Deus? Consegue ver os pontos positivos daquela situação? Consegue ver a mão de Deus te amparando e te ajudando a superar as dificuldades? Porque eu consegui.
Consegui ver, consegui mostrar pro meu marido que é descrente e consegui mostrar pra minha filha que está aprendendo a ação de Deus na nossa vida. Então era isso, gente. Eu queria contar pra vocês, dar esse relato, esse depoimento do que aconteceu, do porquê que eu sumi das redes sociais. Eu tava passando por uma turbulência muito grande, eu tava tentando sobreviver e manter a minha família unida. Não vou dizer que a gente tava catando caco, porque a gente nunca se quebrou. No fim das contas, isso virou uma coisa tão pequena. Deus se mostrou tão maior. Sabe aquele texto da Bíblia que fala: olhe e veja que os que estão do seu lado são mais do que os que estão contra você? Sabe? É essa sensação que eu tive. A gente nem trincou. A gente passou completamente forte pela tempestade. Porque a gente estava com Deus junto com a gente. Então, se tem uma coisa que eu quero falar pra vocês sobre tudo isso, é: confie em Deus. Não confie no seu próprio coração. Não confie no seu próprio entendimento. Sabe o texto de Provérbios? Sabe? Confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. É exatamente isso. Eu tinha todas as provas. Se eu fosse confiar só nelas, tava perdida. Mas porque eu confiei em Deus, a gente saiu mais forte e mais unido como família de tudo isso do que a gente teria saído se eu tivesse tentado fazer isso sozinha e à parte. Tá bom? A Elisa agora em 2026 vai continuar na escola. Não temos pretensão alguma de tirar ela da escola. Não temos. E sobre o homeschooling... Ai, Débora, estragou tudo. Não, gente, de forma alguma. Eu vou fazer o planejamento dela, inclusive, nesse final de semana. Eu fiz uma cirurgia na semana passada, tirei um siso. Tô aqui com o maxilar ainda doendo. Fiquei uma semana com o maxilar travado. Porque eu fiquei mais de 1 hora com a boca aberta lá pro dentista tirar, que tava difícil e tal. Lesionou nervo. Foi um negócio assim, gente, ó, horroroso. E o abençoado não me falou pra tomar Dorflex. E eu também nem parei pra pensar em tomar. Fui tomar na segunda-feira, anteontem. E só agora que eu tô com o maxilar melhor. Semana passada todinha eu fiquei com o maxilar travado, assim, ó. Eu falava assim. E daí eu tava com muita dor, não tinha como, né, fazer nada. Tive que ficar de repouso e tal. Mas agora esse final de semana eu vou fazer o planejamento dela pro ano que vem. Nós não largamos o homeschooling, não largamos, nós ainda fazemos homeschooling. Ah, mas ela estuda, não é after schooling? Não, o after schooling é um complemento, um reforço. E como a minha filha está na escola pública, e na minha cidade a escola pública, como eu posso dizer, sem ofender todo mundo, a escola pública não alcança o padrão que eu quero de educação para minha filha, tá? Dentro do meu padrão de educação, tá muito abaixo do meu padrão. Então, a gente vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido, como se ela não passasse metade do dia dela longe de mim. A gente vai continuar a nossa rotina. Ao invés dela estudar de manhã e de tarde, agora ela vai estudar só de manhã, o homeschooling. E o after schooling vai ser a escola, que é à tarde. Porque na escola ela só brinca mesmo, na escola não tá, pelo menos agora, da metade do ano pra cá, a gente matriculou ela em agosto. Ela voltou junto com as férias escolares, né? As crianças voltaram das férias, ela já começou na mesma semana que as crianças. De lá pra cá, não aprendeu nada, óbvio. E então eu vou seguir como se nada tivesse acontecido. Tá indo pra escola por convenção. Eu, inclusive, falei pra umas amigas minhas que a escola é a babá dela por meio período pra eu poder trabalhar. Porque não faz nada de educacional lá, realmente, né? Mas é isso, tá, gente? Então, a gente vai conversar de novo sobre planejamento aqui. Aquele vídeo legal, gostoso que eu faço agora já
há 3 anos seguidos, né, que eu tô fazendo, 2, 3 anos seguidos, teve uma pessoa lá no Instagram que me pediu pra ver como que é a minha agenda, como que é o meu passo a passo, e eu vou fazer, tá bom? Deixa eu encerrar, gente, 1 hora de vídeo já, meu Deus, vou encerrar isso por aqui. Quem ficou até aqui, muito obrigada, não esquece de deixar seu like, de se inscrever se você não é inscrito, compartilha com quem você acha que vai ajudar isso daqui. Deixa seu comentário aqui embaixo se você já foi denunciado, se você tem medo de ser denunciado, o que você faria de diferente, o que você... conta a sua experiência, se você quiser, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!